Nós já estamos assim nos preparando de antemão, né? Em março nós queremos começar o nosso trabalho de evangelização. Vamos entrar com tudo no trabalho de evangelização. Não sei se Deus vai nos dar oportunidades, né? Então nós temos que aproveitar o tempo, porque Jesus está voltando e nós temos que dar aí pelo menos o último aviso a este povo que caminha para a destruição. Para a destruição. Olha o que eu estou dizendo, viu? Olha o que eu estou dizendo. Eu tenho dito aqui que todos os pastores que eu tenho ouvido estão com o mesmo clamor. Deus tenha misericórdia do teu povo. Salva o teu povo. Porque exatamente por tudo que nós estamos vendo e ouvindo. Estava vendo agora mesmo, uma irmã me ligou, dizendo que o culto na igreja dela é numa quarta-feira. Ela chegou e disse que se tivesse 10 pessoas seria muito. 10 pessoas para fazer um louvor, para ministrar a palavra. Significa, é pouca gente que está querendo ouvir de fato a palavra de Deus. Pouca gente. Mas ela disse que no domingo passado estava cheio, que era festa. Era chamada festa, então está cheio. É muito triste, lastimável, mas é a realidade, não é? Muitos são chamados e poucos. Eu só tenho uma coisa, minha consciência está tranquila, porque eu tenho ministrado nesta igreja a palavra de Deus. Quem quiser ouvir, amém. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo 5. Não vou demorar muito não, viu? Logo você vai estar na sua casa. Efésios capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 3, porque é a palavra de Deus e ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Diz assim, todos abriram? Efésios capítulo 5, a partir do verso 3. Mas a impudicícia é imoralidade sexual, viu? Impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices são piadas espirituosas e imorais. Isso é chocarrices. Palavras vãs são palavras fúteis. Então nem palavras vãs, nem piadinhas espirituosas e imorais, que são chocarrices. Coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, aquele que não está preparado, aquele que não está atento, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, o avarento é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento, ele é idólatra. O avarento você sabe o que é. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não vai ter. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, com essas chocarrices, essas impudicícias, essas avarezas, esses incontinentes, esses impuros. Não sejais participantes com eles, pois outrora
erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Cúmplices, não estejais de mãos dadas com eles. Antes, porém, reprovai-as, todas as obras das trevas, reprove. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Está lá Isaías 60, verso 1. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais, não como necios, como desavisados, como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Podeis assentar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo. Você sabe o que significa remir o tempo? Você já leu isso aqui, já releu isso aqui, mas talvez você não saiba o que significa remir. Remir significa aproveitar cada oportunidade. Remir significa aproveitar cada oportunidade. Remir significa ter poder sobre o nosso tempo. Remir significa usá-lo com sabedoria. Amém? O que significa remir? Primeiro, aproveitar cada oportunidade. Segundo, ter poder sobre o nosso tempo. Terceiro, usá-lo com sabedoria. Sabe por que eu perguntei de novo? Porque quando a gente escuta, a gente não grava, mas quando a gente ouve atentamente, fica gravado. Então significa, eu acabei de falar e foram pouquíssimos que ouviram, o resto só escutaram. Aí você escuta e sai pela porta e já era. Você não aproveitou nada. E a Bíblia diz que os dias são maus e nós temos que remir o tempo. Mas eu falei sobre o remir o tempo, o que significa, mas você não deu atenção. Então você não vai saber o que é remir o tempo. É algo que Deus está mandando. Então ele está dizendo, olha, você tem que remir o seu tempo, isto é, ele está dizendo, aproveite toda oportunidade, E eu pergunto,
nós temos remido o tempo, nós temos aproveitado toda essa oportunidade que Deus nos dá. Aí você diz: pastor, hoje eu passei o dia inteiro, não tive uma oportunidade. Não minta para você e nem diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos dá oportunidade 24 horas por dia. Você pode aproveitar esse tempo falando de Jesus para alguém, passando a mensagem de Jesus para alguém, dizendo: alô, alô, Jesus te ama. E ele vai ficar logo impactado. Isso significa aproveitar o tempo que Deus nos deu. Isso é remir o tempo. Mas eu não falei isso, eu não disse isso para ninguém. Eu perdi todas as oportunidades que Deus me deu durante o dia. Mas se eu não falei com ninguém, orou por alguém, clamou por alguém, suplicou em favor de alguém, não, também não fiz. Então acabou. Perdeu o tempo. Mas o que você estava fazendo o dia todo? Estava cuidando das minhas coisas. Isso, pá, cuidou das suas coisas. Estas coisas que Deus prometeu cuidar para você. Então a palavra diz que os dias são maus e que nós temos que remir o tempo. E você tem que ter poder sobre o seu tempo. Não é o tempo que tem que te massacrar, não é o tempo que tem que escravizar você. Você é que tem poder sobre o seu tempo para administrá-lo, e administrá-lo bem. De que maneira? Usando este tempo que você tem poder sobre ele, aproveitando esse tempo que são oportunidades dadas por Deus, para usá-lo com sabedoria. Isso é remir o tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Eclesiastes, não é? Diz o quê? Há tempo determinado para todas as coisas debaixo. Pois é, para todas as coisas há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes 3, a partir do verso 1. Então temos que aproveitá-lo com sabedoria. E é o que menos fazemos. E cada vez que eu não aproveito esse tempo que Deus me deu, porque o dia Deus me deu, a noite Deus me deu, e todo esse tempo é tempo de Deus. Não é o meu tempo, é o tempo de Deus. E muitas vezes eu estou simplesmente lançando fora o tempo que Deus me deu. Eu não estou sabendo aproveitá-lo. Você pensa: mas preciso cuidar das minhas coisas, eu tenho o meu trabalho a fazer. Deus nunca impediu você de trabalhar, aliás, é ordem de Deus. Aquele que não trabalha também não coma. Tem que trabalhar, mas o trabalho não o impede de usar o tempo de Deus com sabedoria. Não, nada. Em todo o tempo, no seu trabalho, no seu almoço, nos seus momentos, é tempo de Deus. É tempo de aproveitar o tempo, é tempo de remir o tempo, é tempo de ter poder sobre o tempo, é tempo, sim, de aproveitar cada oportunidade que é o tempo e usar esse tempo com sabedoria. Não pense você que você foi chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus, comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, simplesmente para gozar a esperança do céu. O céu já foi nos dado por Cristo Jesus. Amém, igreja? Portanto, eu fui chamado para ser o que dele aqui na terra? Eu pergunto: o embaixador, ele só é embaixador algumas horas? Ele só é embaixador quando estiver na embaixada? Ele é embaixador 24 horas sem interrupção.
E eu fui chamado, e você foi chamado para ser embaixador de Cristo na terra. E eu fui chamado também para ser porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus não tem hora, Ele está sempre ministrando. Eu fui chamado para ser uma atalaia de Deus. O atalaia de Deus está sempre proclamando, está sempre continente e pronto para proclamar. Eu fui chamado para ser pés formosos, que anunciam as boas novas. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado e comprado para ser sacerdote, sacerdote real, aquele que se apresenta diante de Deus em favor do povo e traz de Deus a resposta para esse povo aflito. Isto é ser sacerdote no meio do povo, ser sacerdote em casa, ser sacerdote onde você estiver. Eu fui chamado para isso. Mas pastor, e a minha vida? Você não tem mais vida, você já morreu. Que vida que você tem? Você já morreu, a vida que você tem não é sua. A vida que eu tenho não é minha, é dele, porque eu já morri nele, e nele ele me fez nascer de novo, para ele. Não sou de mim mesmo. Então qual é a vida que você está procurando? Aquela outra? Se você já morreu, está ressuscitado em Cristo, é propriedade exclusiva dele. Então por que nós nos metemos com a nossa vida? E por fazermos isso, nós não remimos o tempo. O tempo está passando e nós estamos perdendo. Então, nós temos que remir o tempo, porquanto os dias são maus. Como não há sabedoria em nós mesmos, e não há mesmo sabedoria em nós, porque a Bíblia diz que não há sabedoria em nós, e se alguém se estriba nesse próprio conhecimento ou sabedoria que você tem, você vai se dar muito mal, porque a Bíblia diz para não me estribar. Significa, você sabe o que é estribar? Alguém aqui sabe o que é estribar? Você nunca montou um cavalo? Alguém montou um cavalo? Não tem os estribos? Os estribos para que servem? Para apoiar, para te dar segurança. Então ele está dizendo, não se estribe, não coloque como segurança a sua própria sabedoria, porque isso vai ser muito ruim, isso vai ser muito ruim, é mal. Então não se estribe naquilo que você pensa conhecer ou saber. Não há sabedoria em nós, não há. A sabedoria vem de Deus, a capacidade vem de Deus. E como não temos sabedoria em nós mesmos, então nós temos que buscá-la no Senhor. Concorda comigo, sim ou não? Buscar a sabedoria do Senhor. É interessante que muita gente, pessoas pegam o Salmo 91 para pregar sobre uma série de coisas, aqui na verdade o Salmo 91 não é, mas o Salmo 91 nos traz aqui uma verdade enorme sobre isso. O que habita aonde? No esconderijo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O que nós temos que buscar? Temos que buscar no Senhor. Já que eu não tenho a devida sabedoria, então busque em Deus. De que maneira? Fazendo exatamente isso aqui. Habite no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Aí você vai dizer, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é o Deus em quem eu confio, porque em mim mesmo não resta nada que eu possa dizer, aqui está em quem eu confio. Não, Deus, fora de Deus não existe nada. Meu irmão, ponha isso na cabeça. Se não há sabedoria, busca sabedoria em Deus, busque conhecimento de Deus, se refugie nele, porque aí você vai poder dizer, esse é Deus meu, este é o Deus em que a minha alma confia, este meu Deus é meu escudo e a minha força,
O meu coração confia nele, porque dele é que vem a sabedoria, dele é que vem o conhecimento. Ele é que me adestra, você sabia disso? Ele é que me capacita, Ele é que me habilita, Ele é o Deus que me sustenta. Meu Pai, de manhã, de madrugada, eu fiquei orando, depois eu olhei para mim e falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, não há nada em mim, Senhor, não há nada, absolutamente nada em mim, sabedoria nenhuma, capacidade nenhuma, conhecimento nenhum, nem nada, nada, se o Senhor não fizer, se o Senhor não falar, se o Senhor não operar, se o Senhor não movimentar através da minha vida, pronto, dissipa tudo, põe ponto final, porque aqui não tem nada. Mas o Senhor é tudo, porque em Ti o meu coração confia, e eu descanso no Senhor, porque eu quero habitar no Teu esconderijo, eu quero estar à Tua sombra e descansar, e dizer: Tu és o meu Deus, em quem confio. O apóstolo Paulo muitas vezes, olhe que o apóstolo Paulo era catedrático, o apóstolo Paulo era estudado, o apóstolo Paulo conhecia muito das coisas, mas ele disse assim que todo o seu conhecimento, tudo que ele tinha, toda aquela glória da sua vida, ele considerava como esterco. Como esterco significa como coisa imunda, como aquilo que é descartável, acabou, não existe nada em mim, a minha suficiência vem de Deus. Remir o tempo é buscar do Senhor sabedoria, é buscar no Senhor o conhecimento, é buscar no Senhor a maneira de se comportar. Remir o tempo é procurar estar nele, refugiado nele, à sombra do onipotente. Isso é remir o tempo. Remir o tempo é saber esperar o tempo de Deus, saber esperar o tempo de Deus, e a certeza de que Ele nos ouve e age no momento certo. Sim ou não? É assim que Deus faz. Muitas vezes nos desesperamos, não é? Nos desesperamos porque nós somos imediatistas e nós queremos que Deus opere, que Deus traga a solução daquilo que nós estamos precisando e pedindo imediatamente, mas não é bem assim. Nós temos que saber esperar. Remir o tempo também é saber esperar em Deus, com aquela certeza de que Ele nos ouve e vai agir no momento certo. Isso você vai encontrar aqui em Hebreus, capítulo de número 4, no versículo de número 16, onde diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus. O povo de Israel ficou 400 anos, ou 400 e tantos anos, cativos no Egito. Gerações, chegou um momento que eles tinham uma esperança, mas era vaga, muito vaga. Quando Deus se apresenta a Moisés, o que Deus disse? Nada concernente a Israel. O que Deus disse concernente a Israel? Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto o que os seus exatores estão fazendo com eles. Eu tenho ouvido também os seus clamores. E eu também tenho sentido o que eles estão sentindo. E eu desci para livrá-los. Quando eu penso que Deus não me ouve, quando sobe à minha mente que Deus não está me vendo, quando vem ao meu coração o argumento de que Deus não está me sentindo nada,
Isso é injustiça para com Deus. É uma injustiça, porque aquele que diz: não te deixarei, nem te abandonarei, estarei contigo todos os dias até a consumação do século, é mentiroso? Não, ele não é mentiroso. Então, se ele disse, está dito. Como é que alguém que prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos não vai ouvir a minha oração? Diz para mim, como é que aquele que está comigo dioturnamente até a consumação dos séculos não vai sentir o que eu estou sentindo? Como é que alguém que possa estar comigo se comprometeu a estar comigo dioturnamente até o final dos séculos? Como é que esta pessoa não vai fazer intervenção na minha vida? Diz para mim. Ele está, e se ele está, ele ouve, se ele está, ele vê, se ele está, ele sente, e se ele está, ele faz a intervenção em nossas vidas. E ele está. Então, remir o tempo é saber esperar esse tempo de Deus, porque Ele está comigo, Ele sabe o tempo certo, com certeza Ele vai agir no momento certo, no melhor momento para a minha vida e para a sua vida. Ele vai agir no tempo oportuno. Tempo oportuno é o tempo dele, não é o meu tempo, é o tempo dele. E muitas vezes o tempo de Deus é o meu ensinamento, é a minha escola. O tempo de Deus é a maneira de Deus me forjar. O tempo de Deus é me fazer com que eu creia de tal maneira que eu possa saber esperar confiantemente no Senhor. Quem espera confiantemente pelo Senhor? Eu espero. Eu amanheço esperando, eu anoiteço esperando, confiantemente no meu Deus. E por que eu digo espero confiantemente? Porque o meu Deus não falha. Todos esses anos que sirvo ao meu Deus, Ele nunca falhou comigo. Eu falhei com Ele o tempo quase todo, mas Ele nunca falhou comigo. Se eu fosse enumerar quantas vezes Deus me livrou da morte, quantas vezes Deus me livrou da morte, e vou dizer, um crápula, um canalha, mas Ele me livrou da morte porque tinha planos na minha vida, o tempo oportuno chegaria. Quantas vezes, mesmo depois de servi-lo, Deus me livrou da morte? Quantas vezes? É o tempo oportuno de Deus. Eu tenho que agir com sabedoria, remindo o tempo. E remir o tempo é saber esperar o tempo oportuno de Deus para a minha vida. Mas o tempo de proclamá-lo, esse é dioturnamente. Remir o tempo é saber o que está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, o que está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que você já poderia ter decorado pelo tempo que você serve ao nosso Deus. Romanos capítulo 8, verso 28, remir o tempo é saber o que? Tchan, 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 tchan. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se parasse o versículo aqui, eu estava perdido. Porque se eu for medir a intensidade do meu amor para com Deus, e se eu fosse depender do amor meu para com Deus, então eu estava perdido. Mas graças a Deus o versículo não para aí, para. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Aqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Você foi chamado, e por causa disso, chamado por Deus,
antes da fundação do mundo. Significa que, se você é chamado por Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando fala bem, não está falando de zona de conforto existencial, não está falando de uma casa confortável, não está falando de carro importado, não está falando de iate, não está falando de ausência de problemas e dificuldades. Não, todas as coisas cooperam para o seu bem como servo de Deus. Essas coisas vão te forjar, estas coisas vão te fazer melhor, estas coisas vão te levar a olhar para o alto, essas coisas vão fazer você contemplar as maravilhas do alto, essas coisas vão fazer você operoso na fé, estas coisas vão fazer com que você venha enraizar-se mais. Quanto mais profunda você lançar as suas raízes, mais forte você será contra as tempestades, os ventos procelosos. Então o Senhor está dizendo, todas essas coisas cooperam para te fazer um melhor servo de Deus e concluir na sua vida esse trabalho maravilhoso de fazer de mim e de você um cidadão do céu. É isso, todas as coisas cooperam. Você pensa assim, irmão, agora eu estou num momento assim que eu não sei o que eu faço, mas todas as coisas cooperam, significa logo vai entrar muita grana, logo minha saúde vai melhorar, logo vai estar tudo certo. Às vezes não é isso. Todas as coisas cooperam, significa você está voltando para Deus, você está se aproximando mais dEle, você está buscando mais a presença dEle, você agora está agarrado nele, você não larga de jeito nenhum, você está parecendo agora a mulher do fluxo de sangue. Não importa se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, mas eu vou vencer tudo e vou tocar lá, porque se eu tão somente tocar, eu serei curada. Você está nesta condição de Jairo: Senhor, minha filha está morta, quase morrendo, estado terminal. Senhor, venha, porque se o Senhor entrar na minha casa e colocar as mãos sobre ela, ela viverá. Você está vivendo esse momento, o momento daquele cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu irmão, é nessa condição que Deus quer me ver. E todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu bem, porque me faz estar mais próximo do meu Deus, e é nele é que está a sua vitória. Não é no seu trabalho, não é na sua capacidade intelectual no seu trabalho, não é no seu salário, não. A sua vitória está em Deus, só nele, somente nele. Isto é remir o tempo. Remir o tempo é saber de sua importância e aproveitá-lo. Se você vai ver lá em Eclesiastes 9:10 também, lá em Eclesiastes 12, verso 1, aproveitá-lo. Você vai ver Moisés falando isso no Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias. Isso é remir o tempo. Eu quero ter consciência que cada dia que o Senhor me deu é uma oportunidade que eu tenho. Senhor, ajuda-me a contar os meus dias. Eu quero alcançar um coração sábio. Eu não quero ser insensato, eu não quero ser um louco, eu não quero ser um desinformado. Eu quero aproveitar o dia. Todos os dias é dia que o Senhor me deu, porque todos os dias é dia que o Senhor fez, e me fez para que eu me alegre e regozije nele. Todos os dias é dia de bênção, todos os dias é dia de aprendizado, todos os dias é dia de desafio, mas todos os dias é dia de crescimento espiritual. E cada dia que passa, eu estou mais perto da Canaã celestial. Ajuda-me a contar os meus dias. Não deixe, Senhor, eu desperdiçá-lo. Ajuda-me a aprender a remir o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo, buscar a compensar o tempo perdido. Mas isso Deus não pode fazer. Isso é de responsabilidade minha e sua. É se eu me comprometer e me dispor a fazer isso. Você viu que todas as vezes que Deus chama os seus servos, Ele diz: disponha-te. Disponha-te. Deus não diz: levanta, vai fazer isso para mim. Não, disponha-te.
venha com disposição e venha inundado de disponibilidade para fazer isso e aquilo para mim. Senhor, ajuda-me a remir o tempo. Ajuda-me, Senhor, a buscar o tempo perdido. Ajuda-me, Senhor, a ser sábio. Ajuda-me a te glorificar todos os dias da minha vida, porque em breve, nós estaremos com Ele. Em breve, meu irmão, muito breve, nós estaremos com Ele. E o que apresentaremos diante dEle? O que vamos apresentar diante dEle? Ele vai dizer: eu vim, eu passei toda a minha existência aqui em teu favor, todos os dias buscando você, todos os dias pensando só em você, todos os dias vivendo só para você, e eu vivi para você até a morte, e depois eu ressurgi para viver para você, e você viver para mim. 24 horas eu estou com você. E você, o que fez por mim? O que pode me apresentar? É hora de remir o tempo. É hora de despertarmos do sono. É hora, porque os dias são maus. Vamos ficar de pé. Você que é sóbrio, você já percebeu em torno de você como as coisas estão caminhando rapidamente para a destruição? Vocês já perceberam quantos homicídios, infanticídios, feminicídios estão acontecendo? Você já leu na Bíblia de que quem mata um homem é como quem mata um cão, que a vida perdeu o valor? Tanto faz matar um homem como um cachorro. Aliás, o cachorro tem mais valor. Você já olhou ao seu redor a corrupção alarmante no mundo todo, a perversidade, a iniquidade no mundo todo? Você já olhou ao seu redor, já viu a degradação moral no mundo todo, a degradação ética no mundo todo? Você já olhou ao seu redor? Você já prestou atenção em cada telejornal que você assiste pela manhã? Tragédias e mais tragédias, tragédias e mais tragédias. Você não percebeu que tudo que aconteceu antes do dilúvio está acontecendo agora numa intensidade enorme? Toda a terra está corrompida. Você ainda não prestou atenção nisso? Que a iniquidade tomou conta da terra e que o coração do homem é maldade o tempo todo, só maldade. Esta foi a razão porque Deus derramou o dilúvio sobre a terra. E nós estamos vivendo isso. Tenha sobriedade, seja sóbrio, comece a remir o tempo, comece a pedir a Deus um coração sábio, porque logo, não vai demorar muito, você vai estar chegando lá, e vai chegar pela graça de Deus, mas teremos que nos apresentar diante dEle. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Cumprirei os meus votos perante o Senhor, e aí darei louvores ao nome dEle, porque você não pode fazer nada, mas cumprir os seus votos, você pode. Sabe quais são os votos? Aquilo que eu fiz e que você fez quando Deus te fez nascer de novo. Cumprirei os meus votos perante o Senhor e glorificarei o seu nome no meio da congregação. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Faça isso. Que Deus tenha
misericórdia do seu povo. Que Deus desperte as nossas vidas. Eu estou muito preocupado, mas muito. Mas o que posso fazer? Feche os seus olhos. Senhor Deus, este povo é teu. Em todos os cantos deste planeta, há pessoas a quem o Senhor comprou com teu próprio sangue. Muitos, ó Deus, não estão vivendo de maneira sóbria, mas insensata. Muitos não estão sabendo remir o tempo e nem pedindo sabedoria para o Senhor, ó Deus, concernente os seus dias. Ó Deus, mas aqueles que ouvem e se dispõem, o teu Espírito opera de tal maneira que ele passa a viver para o Senhor em todo o tempo. Deus glorioso e eterno, faça com que cada filha do Senhor entenda isso, que os dias são maus, é tempo de despertarmos do sono, é tempo de despertarmos do sono, porquanto, ó Deus, os dias são maus. Ajude-nos a remir, a aproveitar este tempo, ser dono deste tempo e aproveitá-lo, Senhor, buscando de Ti sabedoria, conhecimento, buscando o momento oportuno do Senhor em todo o tempo, Pai. Senhor glorioso e eterno, quantos estão vivendo para si mesmos, quantos já estão mergulhados, ó Deus, nas camas aí do hedonismo por este mundo. Ó Deus da glória, quantos já estão portando indiferentemente a tudo que o Senhor tem dito e feito. Meu Deus, tenha misericórdia. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor ainda tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem este povo que pertence a Ti. E sei, ó Deus, que o Senhor está guardando e resgatando este povo pelo sangue glorioso de Jesus Cristo. Por isso, Pai, os que aqui adentraram, fica mais esta palavra: remir o tempo, por quantos dias são maus. Que haja compreensão, crava isso nos corações, para que, ó Deus, ao deitarem, diz: Senhor, ajuda-me a ser instrumento nas Tuas mãos e abençoa fulano, beltrano, cicrano. E amanhã ao acordar, ó Deus, que Tu estejas comigo e que no meu trabalho seja influência do Senhor ali dentro, que eu seja exemplo do Senhor ali dentro, que eu seja porta-voz do Senhor ali dentro, que eu seja embaixador do Senhor ali dentro, e por onde eu passar, que o bom perfume triunfal do Senhor se faça sentir. Pai bendito, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Muito obrigado. Te louvo, Jesus. E agora leva os teus filhos na Tua paz, com esta palavra cravada nos corações, o Espírito Santo de Deus, e traga todo o conhecimento e responde todos os questionamentos, em nome de Jesus. Inquieta aqueles que estão na zona de conforto, porque o julgamento já é começado pela casa de Deus. Pai, em nome de Jesus, leve-os na Tua paz e na Tua segurança. É o que eu Te peço, agradecido, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.